Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra estar com vocês. Eu adoro pessoas motivadas, trabalhar em prol do desenvolvimento, não só o próprio, né, mas da sociedade, do seu entorno, da sua cidade. Isso renova as nossas energias, então eu só tenho a agradecer. Para quem não me conhece, sou paulista, moro aqui em São Paulo. Meu nome é Solange Luz, vim de uma comunidade da Zona Norte de São Paulo, Jardim Peri, e hoje eu falo isso com propriedade, gosto de me apresentar como uma pessoa da comunidade que nasceu, cresceu e ainda vive, mas confesso que essa não era uma realidade. Essa minha apresentação feita dessa forma, ela é bem recente. Acho que começou em torno de 2019. E vocês vão entender que esse empoderamento, né, do local de onde eu vivo, de me apresentar assim, faz parte de uma trajetória que se iniciou na faculdade, então em 2014. Eu sou formada em administração de empresas, tive acesso aí ao ensino superior através de uma bolsa do governo, pelo ProUni, e entrar na faculdade me ampliou um pouco o entendimento de mundo, de carreira, de oportunidades, porém, o que mais me impactou durante esse meu período, né, na universidade foi uma aula sobre tecnologia, que ali eu descobri o quão fora da realidade eu vivia. Eu fui aprender sobre blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, física quântica, coisas que não faziam parte do meu cotidiano, né, da minha realidade ali dentro da comunidade onde eu residia. Esse contexto tecnológico dentro de onde a gente mora, ele é muito, quase que imperceptível. A gente tem noção de tecnologia muito por aquilo que os filmes mostram, então não é muito real, né? É quase como se fosse só entretenimento. E então, quando eu tive contato com essa aula na faculdade, eu fiquei maravilhada e, ao mesmo tempo, pesarosa, né? No sentido de que, poxa vida, se eu não estivesse em uma faculdade, como eu estou agora com essa oportunidade, como é que eu ia construir o meu próprio futuro? Porque, assim, o futuro ainda está em construção, né? A gente vive a era da tecnologia, mas ela é muito embrionária ainda. A gente está construindo e todos os impactos que teremos a partir dos próximos anos vai depender muito desse desenvolvimento que nós estamos experienciando agora. E aquelas igualdades que a gente vem acompanhando. E aí é desse movimento, é dessas inquietações que surge o Voicers. O Voicers é uma plataforma digital, de educação digital, onde nós disponibilizamos todo o conteúdo de estudo futuristas que nós temos acesso, porque com acesso à tecnologia, elas vão ser empoderadas, elas terão a oportunidade de trabalhar com as ferramentas que hoje são disponíveis para nós e construir o futuro. O Voices, ele tem assim o objetivo de amplificar vozes que, dentro dos 3 pilares que a gente acredita, tecnologia, tendências futuristas e humanidade, consiga passar para os jovens as habilidades que eles precisam trabalhar para o futuro. E aí eu fui convidada, dentro do Voicers mesmo, para falar sobre tecnologia e favela, liderar isso daí, eu posso aprender isso daí. Quando o jovem perceber que o que acontece numa roda de hip hop
que você está lá cantando, falando dos seus ideais, a juventude reunida para o bem, sabe? Porque essa ideia de que na periferia só tem violência, gente, é pegar o pior que existe de um lugar e só explorar aquilo e esquecer de todo o resto. É a mesma coisa da gente pegar o pior da tecnologia, assiste Black Mirror, por exemplo. Meu Deus do céu, você vai achar que é o fim do mundo, que a tecnologia vai destruir tudo. Mas é porque pegou um pontinho daquilo que é negativo, exponenciou e só trabalhou com aquilo. Dentro das periferias, as imagens que são passadas das comunidades foi exatamente isso. Pegou os pontos negativos, exponencializou e nada mais. Quando, na verdade, as periferias são hubs de criatividade, de compartilhamento. Quando a gente fala de rede, né, essa coisa tão comum no meio tecnológico, rede colaborativa, rede compartilhada, a gente já vive isso na periferia há muito tempo. E aí eu comecei a fazer essas conexões justamente para mostrar para o finalzinho de 2019, junto com minhas amigas, a gente criou uma ONG chamada Movimento Conexão Favela, que tem aí a missão de levar projetos educacionais que complemente os estudos padrão já, né, que a comunidade tem, mas que traga debate sobre feminismo na periferia, que fale sobre resiliência, coisas que os jovens já têm e como que essa habilidade que é tão falada como tendência do futuro, eles podem se apoderar e tomar conta desse futuro para a vida deles. Falar sobre educação financeira, educação tecnológica, que quando a gente fala de educação tecnológica, não estou falando só de aprender um programa no computador, né? O Excel, o Word, falar um pouco sobre redes sociais, não, estou falando de uma cultura digital. Quanto que isso envolve? Formas de pagamento digital, os trabalhos dos youtubers também, que agora você pode se apropriar disso. Enfim, é uma cultura digital emergencial, porque a maior dificuldade que a gente enfrentava na época era a fome. Então, levamos lá, ao longo do ano, quase 1.500 cestas, impactamos mais de 1.500 famílias. Hoje, os nossos projetos, eles estão pautados em 5 áreas. Então, feminismo na favela, né? Mentoria de contação de história, a gente trabalha muito com adolescentes, fazendo essas oficinas de contação de história. Primeiro, porque vai impactar uma criança que vai ouvir a história deles. Segundo, que vai desenvolver habilidades, seja de linguagem, de expressão corporal, de tonação de voz, não só para eles contarem a história, mas, por exemplo, se portar numa entrevista de emprego, numa dinâmica de grupo. Um é o Trilhando, voltado mais para mercado de trabalho, o outro é o Perifa Digital, voltado mais para essa parte do digital mesmo, dessa parte de letramento digital, sabe? Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais algum. E a gente tem o desejo de fazer uma feira de profissão aqui na periferia. Já era para ter acontecido, mas por conta da pandemia estamos adiando. Uma feira de profissões que vai expor e conectar os jovens com profissões fora do padrão, sabe? Essas que a gente está acostumada a apresentar. Advocacia, engenharia, medicina, que eles geralmente já conhecem. Mas a gente quer falar de robótica, programação, internet das coisas, inteligência artificial. A gente quer montar uma feira aí nesse sentido. Esses são os nossos projetos. E a gente atua muito com parceria, sabe? Eu acho que isso é um grande ensino, um grande aprendizado que a gente vem descobrindo, que nessa parte do terceiro setor, de movimentos sociais, empreendedorismo, a gente não caminha sozinho. Existe uma rede muito forte, e, gente, é forte mesmo, de colaboração, de ajuda, de visão, de tarefas, de disponibilidade de recursos, seja recursos humanos, seja recursos materiais.
E quando a gente fala de jovens em situação de vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas que terão falta de vários aspectos, tá? Então, falta de emprego, falta de educação, falta de alimentação, falta de estruturas básicas, e nós, como empreendedores sociais, não conseguimos atender a todas as demandas. Demanda enorme, né? Ela é. Demanda enorme. Porém, uma pessoa, ela é composta de todas essas necessidades. Não adianta a gente trabalhar com uma e simplesmente esquecer das outras. Então, essas parcerias fortalecem as nossas causas, dão um suporte maior para o jovem que a gente quer alcançar, a criança, a família, enfim, e a gente consegue desenvolver um trabalho mais integrativo. Então, o movimento, o Voicers, por exemplo, ele vem na parte digital, pesquisa, conhecimento mais profundo de tecnologia. Ponto, temos ali um braço. O movimento Conexão Favela, ele vem para aproximar da comunidade, para encorajar o jovem, para expor-lhe as oportunidades. O GOIN, que é esse parceiro que a gente se aproximou, eles têm uma estrutura física mais forte. Então, por exemplo, se eu precisar de oferecer um curso de informática, o GOIN ele consegue trazer esses recursos para que eu tenha o que oferecer para os jovens. E assim a gente vai formando essa rede. O movimento é muito recente, tem 1 ano e 6 meses. Vá onde os jovens estão. A gente precisa tirar um pouco desse conceito tradicional de educação, de que educação só acontece dentro de uma sala de aula. Gente, isso não existe mais. Educação acontece onde as pessoas estão. Pode ser numa escola de samba, pode ser numa quadra de futebol, pode ser numa pracinha ali. Aproveita o que você tem do ambiente. A gente quer falar de termos mais moderno, sofisticado, biomimética. O que a biomimética faz? Observa a natureza para trazer soluções de grandes problemas. Usa os conceitos de biomimética na educação para ensinar crianças que não vão para a sala de aula, mas que têm acesso ali a uma praça pública, e ensinar algumas coisas ali de educação para ele. Se a comunidade está lá na escola de samba, vamos usar a escola de samba e transformá-la numa sala de aula. Teve uma matéria muito interessante de inteligência artificial que foi usada em uma das escolas de samba de São Paulo, não sei se foi a Rosas de Ouro, que fez um boneco, levou um robô lá para a pista. Foi nós. Gente, foi olha projeto. Que aula... Foi o projeto de vocês, né? É. Então, olha que aula de robótica. Só que dentro de um cenário onde as pessoas estão abertas a aprender, na rotina delas, é sucesso na certa. Isso daí é educação 4.0 que a gente fala. E era a ideia Eu falo assim, que as tecnologias, elas são exponenciais, mas elas estão iniciando, nós estamos no início da era tecnológica. A gente ainda tem muita coisa para aprender. Tanto o poderio que essas tecnologias podem trazer para o bem e para o mal, e aí depende de quem vai se utilizar dela, mas que nós, como humanos, também precisamos nos desenvolver. Nós, como educadores, nós, como professores, nós como médicos, como advogados, precisamos desenvolver a nossa humanidade, unir forças a essas potências tecnológicas e quebrando esses padrões de que, se não tiver numa sala de aula não vai dar certo, se não tiver dentro de um consultório não tem como atender. Esses paradigmas é que vão começar a ser quebrados, e aí aquilo que nós temos de melhor, que é a humanidade, a gente vai começar a prestar atenção mais no ser humano, né, naquela criança que precisa ser educada e não naquelas infinidades de fórmulas que eu preciso passar, a gente vai começar a evoluir mais, como sociedade e humanidade em geral. 21 lições para o século XXI.
O Harari fala que o autoconhecimento é uma das principais habilidades do futuro. Como você falou, quanto mais tecnologias nós formos expostos, mais nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Por quê, Kátia? Porque as máquinas elas vão fazer aquilo que eu, como humano, não preciso fazer. Funções repetitivas, funções que não demandam, sabe aquela que você faz no automático? Sabe quando você liga o piloto automático e vai? Você nem está prestando atenção no que você está fazendo? Nós não fomos feitos para isso. Isso a máquina pode fazer. Nós somos feitos para ser altamente criativos, solucionar problemas de grandes impactos que a máquina não consegue pensar, porque envolve ética, envolve empatia, envolve grandes impactos em grandes pessoas. É para isso que o humano deveria exercer, né, gastar a sua energia. Mas como eu não tenho uma resposta pronta, porque não existe. Cada pessoa, ela pode se autoconhecer de diversas formas. Alguns vão ser pela música, outros vai ser através de uma prática de yoga, de uma meditação, de uma atividade física. Mas isso são coisas que, quando você chega em casa, você respira e pensa, como eu estou me sentindo agora? Ah, eu estou com raiva. Mas por quê? Ah, porque eu estou com raiva. Geralmente é o que as pessoas falam, né? Eu estou com raiva, eu não sei, mas eu estou com raiva. A gente nem consegue mais distinguir os nossos sentimentos e o porquê desses sentimentos. Então, começar a parar e observar, não, eu estou com raiva porque eu passei por essa situação, mas neste momento, não significa que eu sou uma pessoa raivosa, e daqui a pouco vai passar. Estou desenvolvendo uma alta tecnologia de conhecimento aí com o meu próprio corpo. Uma forma tão simples, sabe? É que a gente gosta de complicar. Se você me perguntar, Solange, tem tecnologia para desenvolver? A questão é começar, sabe? Comece. Eu gosto de mexer com terra. Comece a mexer com terra e depois você vai descobrindo outras formas de também se autodesenvolver. Recentemente, olha só, gente, quando a gente usa a nossa humanidade e se junta à tecnologia, como as coisas acontecem de forma assim transformacionais. Aqui no Jardim Peri, o Free Fire, não sei se é assim que fala, gente, é um jogo muito famoso. Todo mundo aqui, a criançada do Peri adora. E aí a empresa achou um pedaço do Jardim Peri aqui e eles fizeram o lançamento do último jogador, que é o Cristiano Ronaldo, eles fizeram o lançamento aqui no Jardim Peri. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram um drone, fizeram a filmagem tudo, trouxeram o drone e o drone ia revelar nos telhados da casa quem era o novo jogador do Free Fire lá. Para isso, eles tiveram que reconstruir o telhado de quase toda a comunidade ali onde aquilo aconteceu. E aí eles conseguiram juntar a galerinha, o vídeo foi gravado com eles, eles reconstruíram o telhado de quase toda a comunidade que vivia chovendo, mais chovia dentro do que fora. O jogo foi um sucesso dentro da comunidade, ajudou a comunidade financeiramente e na reforma das casas. O jogo ganhou visibilidade nacional pelo trabalho social que eles fizeram. Aí, sabe, você une o útil ao agradável. Como é que a gente, pessoal, como é que os educadores ainda não enxergaram essa potência? Mas você sabe por quê, professor? Porque a gente ainda tem uma mente no tradicional, que ainda liga jogos a entretenimento. E a gente está perdendo oportunidades de educação. Aí fala assim, os jovens não querem nada com nada, só quer ficar jogando, brincando. E por que a gente não ensina brincando? Que essas ditaduras digitais, que é um perigo que a gente corre com as revoluções tecnológicas,
elas podem produzir um efeito perverso. E a gente tem que estar atento para isso. E esse efeito perverso é concentrar poder e riqueza na mão de muito poucos, como utilizar de uma elite minúscula. E a grande maior parte do povo vai sofrer de um mal que é muito pior do que a exploração, na forma que nós conhecemos do rico sobre o pobre. Esse mal se chama irrelevância. Pois bem, quando eu escuto você falar, e você coloca seus pilares, quando eu escuto a Caixa falar, a Dona Maria Rita falar, outras ONGs que trabalham com jovens, eu sinto um alento, porque eu consigo ler por baixo disso que vocês estão fazendo, por baixo do trabalho que vocês realizam, que isso é uma luta contra a irrelevância desses jovens. É um trabalho que está sendo feito para que 700 mil jovens em situação de vulnerabilidade em São Paulo e os outros tantos aqui não cheguem no futuro infectados pela irrelevância. Então, parabéns, muito obrigado. Agradeço a todos e devolvo a palavra se você fazer a sua despedida e o encerramento. Depois desse comentário, eu não tenho mais nada a dizer, a não ser agradecer o envolvimento de vocês, que se disponibilizam para compartilhar esse tipo de informação, engajar mais pessoas, agradecer a Kátia, todos os empreendedores de Santa Rita. Parece que o nosso trabalho é pequeno e que, meu Deus, vai demorar demais para a gente impactar, mas quando a gente vê um aqui trabalhando, um outro ali trabalhando, em outras comunidades, a gente vai vendo aquele formigueiro, né? Várias formiguinhas trabalhando e o trabalho sendo amplificado. É claro que dentro disso tudo a gente ainda precisa contar muito com as camadas públicas e as camadas empresariais, porque ninguém trabalha sozinho, então a gente precisa fazer essas conexões, e é por isso que eu torço, por isso que eu trabalho, mas eu acho que as nossas vozes sendo amplificadas, todas as outras áreas vão ser impactadas, e eu sou muito otimista em relação ao futuro, eu sou muito otimista em relação ao poderio da tecnologia, justamente porque temos pessoas trabalhando o desenvolvimento humano, que é o que a gente tanto precisa. Muito obrigada a todos que participaram,